No episódio anterior, houve uma violenta batalha entre o herói e a futura rainha dos elfos. Depois que a violenta batalha terminou, a futura rainha dos elfos se tornou um degrau para o herói. Foi um fim privilegiado para ela. E tudo terminou muito bem. Pelo menos, é o que eu acho. Quando eu estava de boa, de repente, a consultora apareceu e ficou me olhando com uma cara de julgamento. Ela perguntou se eu estava por trás do massacre dos elfos. Ela me veio com uma frase filosófica de que o bem é como um chumbo e o mal é como uma pena. Eu nem estava prestando muita atenção nisso. Mas no final ela acabou dizendo que eu não poderia me graduar assim. Nem mesmo se eu conseguisse matar o rei demônio. Ao que eu gritei dizendo: isso não é justo. Tenha piedade. Respeitável professora de ética. Foram aqueles elfos que partiram para cima de mim primeiro. Foi autodefesa. Ela começou a dizer que tudo teria sido diferente se eu fosse paciente e observasse a situação por um outro ângulo. Ela me perguntou: o que eu vejo agora? Eu respondi: eu vejo pontos de experiência. Se eu matar o Alex, tenho certeza de que ficarei mais forte, transformando ele em pontos de experiência para mim. Ela disse para eu parar de ver os mais fracos como apenas pontos de experiência. Ela então me lançou mais uma frase filosófica. Entre um anão e um gigante, um sacerdote e um padre. Mesmo com essas diferenças, isso não nos impede de construir uma boa relação. Esta é a sua lição de casa. Você deve construir harmonia com um sorriso, mesmo que não goste dos outros. Então nos encontraremos novamente em 2 dias. Espero que tenha tido sucesso. Depois disso ela foi embora. Construir harmonia com outros que me fizeram de trouxa. É mais fácil falar do que fazer. Já era ruim o bastante eu ter que ver a cara de todos aqueles que me ridicularizaram. Agora tenho que fazer amizade com eles? Já tenho muitos outros problemas para me preocupar. Nesse momento, a Lanovel apareceu e sorrindo como sempre. Eu perguntei o que ela estava fazendo aqui. Pois eu tinha pedido para você cuidar daquele assunto do mercado negro. Ela disse que já cuidou de tudo. O assunto em questão é sobre os corpos dos elfos. Parece que usam os corpos dos elfos para aprenderem mais sobre o segredo da sua longevidade. A Lanovel me perguntou: por que não deixávamos os corpos com o mercado negro? Eu respondi que, se deixássemos, eles iriam fazer muitos experimentos horríveis com eles. E depois iriam vender o resto por um preço alto. Isso é muita crueldade para se ignorar. A Lanovel me olhou com admiração. Ela acha que eu estou tendo respeito pelos elfos, mesmo que tenham sido inimigos. Mas na verdade, eu não deixaria esse pessoal do mercado negro ganhar mais lucros. Principalmente porque fui eu quem fez todo o trabalho sujo. Eu perguntei também se ela tinha entrado em contato com os familiares daqueles guardas que deram suas vidas. Ela me disse que sim. E que tinha levado todos os corpos dos elfos para o palácio com segurança. E usando da autoridade real, conseguimos comprar todos os corpos dos elfos por um preço muito baixo. Também perguntei se tinha dado tudo certo sobre as negociações com o reino dos elfos. A Lanovel disse que com o orbe mágico, ela contou a história toda. E devemos aguardar pela resposta do reino em breve. Ela disse que foi um dinheiro muito bem gasto. É bom ver que não foi um gasto inútil. Mas nessa brincadeira toda, eu acabei esvaziando toda a minha carteira. Vou ter que arranjar alguém para enchê-la de novo. Infelizmente nesse mundo, o fato de eu ser o herói e ter salvado o reino não me garante refeições grátis. Mas o fato deles não estarem me passando a perna já é um bom começo. Todo mundo pensa que eu ainda sou nível 4. Se até o reino acha que sou nível 4, então o rei elfo não vai pensar que fui eu quem matou a sua filha. Não existem testemunhas, já que a maioria dos guardas foram mortos. E por causa da cortina de poeira, os que sobraram não conseguiram ver muita coisa. Também fiz questão da Lanovel dizer que foi uma batalha
que resultou em derrota para ambos os lados. De repente, alguém bateu no meu ombro. E esse alguém é o Alex. Dizendo que já faz um tempo. Dizendo que há rumores dizendo de que talvez eu tenha mudado de trabalho para agente funerário. E perguntou o que eu estava fazendo nos campos de treino exclusivos do reino. Eu disse que eu estava apenas de passagem. Ele começou a falar sobre o Festival do Herói. Basicamente são múltiplos duelos. Ele disse que está ansioso por isso. Eu retruquei dizendo: igualmente. Tem muita gente de quem eu quero me vingar. Mas esse cara está entre os primeiros na minha lista. Os status desse cara não estão muito diferentes de antes. Ainda está no nível 291. E mesmo agora toda vez que eu olho para essa janela, ele sempre está com muitas expectativas. Eu lembrei do que a consultora me disse. E resolvi tentar ser harmonioso. Eu mudei o meu trabalho para agente funerário. Para fazer o seu caixão. Seu Alex. É claro que ele ficou com raiva dessa minha resposta. Ele já é bem cheio de si agora. Quando ele se tornou o rei da espada na primeira rodada, ele ficou ainda pior. Se achando maioral. Esse cara ainda não sabe. Mas ele vai descobrir em breve que acima do rei da espada está o herói. O Alex me disse que eu poderia derrotar o rei demônio só com as minhas palavras. Eu dei a entender que talvez. Mas na verdade, o rei demônio é muito melhor com as palavras do que eu. Se fosse uma batalha de lábia, eu perderia de lavada. Mas dessa vez irei vencer. O Alex começou a dizer que poderia esquecer o que aconteceu naquela vez que a gente se encontrou. Se quiser que eu te ajude a ficar mais forte rapidamente, vou aceitar isso como um pedido de desculpas. Eu respondi a ele: obrigado pela oferta. Mas não estou com pressa. Então caia fora. Nem preciso dizer que ele ficou com raiva. Eu não aceitei ser ajudado por ele. Não apenas porque eu não vou com a cara dele, mas principalmente porque, se eu começar a praticar, meu nível poderá ser exposto. E não quero ter meu nome na lista de suspeitos do Rei Elfo. Preciso esconder o meu nível até eu conseguir um álibi. Já tenho um plano para isso. Apenas tenho que entrar nas ruínas antigas dentro da floresta. Depois posso dizer a todos que subi de nível lá. O plano perfeito. E assim que eu subir para o nível superior, eu vou mostrar para o Alex quem é que precisa de ajuda. Antigamente toda vez que ele me provocava, eu já queria logo o espancar. Mas como a consultora disse, os que são pacientes sempre serão recompensados. Estou aprendendo muito com ela. Acho que estou realmente amadurecendo. De repente a Lanovel me perguntou: o que iremos fazer hoje? Percebi que a atitude dela está mais reprimida. Será que aquilo que aconteceu no leilão a abalou muito? Não é como se eu tivesse empilhado uma montanha de corpos. Perguntei a ela como estava o nosso novo companheiro. Ela me disse que ele está sendo bem cuidado agora. Admito que no começo, ele era o meu alvo para ganhar mais experiência. Mas lembrei do que a consultora me disse sobre companheirismo. E achei melhor mantê-lo vivo. Pelo menos para carregar a bagagem. Há uma herança dentro de uma civilização antiga. De poder incrível. Eu precisei disso para ter o poder de derrotar o Rei Demônio. A viagem até lá foi longa e árdua. E tivemos que buscar informações em muitos lugares para encontrar. Mas agora não preciso perder meu tempo vagando de lugar em lugar. Pois eu sei exatamente aonde eu tenho que ir. Perguntei sobre o escravo. Se ele tinha forças para nos acompanhar em uma jornada. Ela disse que sim. A sua recuperação está indo muito rápido. Principalmente depois que descobriu que serviria ao herói. Ele ficou muito motivado. Até o chefe de cozinha do palácio e as empregadas ficaram assustados. Isso é um alívio. Como esperado de um nível 286. O que me deixou pensando: o quão forte eu tenho que ser para não passar por aquilo de novo. O Deus. A consultora. Esses seres transcendentais.
Mudaram toda a minha vida como se não fosse nada. Eles podem até me resetar mais uma. Ou quantas vezes quiserem. Preciso chegar em um nível em que eu possa combatê-los. Na minha outra vida eu dependia mais dos meus equipamentos. Não posso sempre depender deles para derrotar os meus adversários. Isso vale para a espada sagrada do herói. Tecnicamente é uma arma do reino. Caso eu faça uma coisa que eles não aprovem, a espada pode ser tomada de mim. Então preciso me preparar. Alan Novel me perguntou se eu estava planejando sair em uma aventura. Eu respondi que sim. Assim que recebermos o nosso adiantamento, nós iremos partir. Mas nós não iremos até o nosso destino a pé. Se tem uma coisa que eu realmente aprendi na primeira rodada, é que a melhor maneira de viajar é de forma rápida e confortável, mesmo se custar muito mais. E já que temos bastante dinheiro, isso não vai ser problema. Seja um aldeão que saiu da segurança de sua vila e cause um problema, ou um grupo de caras sombrios. Eu me recuso a ser pego novamente. Você consegue comprar tempo e segurança com dinheiro. Não vou cometer o mesmo erro que cometi na primeira rodada. Alan Novel me disse que como essa parece que vai ser uma longa viagem, deveria reportar e pedir a permissão de Sua Majestade. Não precisa se preocupar. Eu sei exatamente como convencê-lo. Eu vou apenas dizer que irei retornar assim que terminar os meus negócios. Ele vai entender. Alan Novel me olhou com preocupação e perguntou se iríamos para as ruínas antigas. Eu disse a ela que não. Não iríamos para as ruínas antigas. Nós vamos conhecer um ser poderoso. Se meu professor espiritual foi o bartender, Tony, então a existência que estou procurando pode ser chamado de meu mentor físico. Eu tinha apenas conhecido ele na primeira rodada. Mas agora irei além. Alan Novel perguntou se era um dragão ancião. Eu disse que comparar o grande ser com um lagarto voador que não consegue agir conforme a sua idade foi muito rude para com esse ser que estou falando. Ela ficou muito animada em saber sobre isso. Quem é esse ser de que está falando? Perguntei a ela o porquê de estar tão interessada. Ela disse que é apenas misterioso que você admire alguém, já que você despreza todas as pessoas que você encontra, como se fosse superior a todas elas. Eu respondi que os desprezo porque todos merecem isso. Mesmo com toda essa magia chique, esse pessoal não consegue nem criar um banheiro de respeito. Como eu poderia respeitar essas pessoas que vivem como animais? Eu então dei uma lista para Alan Novel. São todas as coisas que precisamos para essa expedição. De repente, um guarda apareceu, me dizendo que Sua Majestade quer me ver. Dizendo que a declaração do Reino Elfo tinha acabado de chegar. Não se passou nem mesmo um dia, mas os elfos já chegaram. Talvez seja natural. Afinal, a preciosa princesa deles morreu. Isso é bom, já que não tenho que esperar mais. Eu disse a ele para dizer ao rei que não estou querendo incomodar nessa reunião. Ele pode resolver isso como quiser. E que estou apenas esperando meu dinheiro. Mas ele disse que isso seria difícil, pois a declaração pediu para o Senhor Herói aparecer nessa reunião. E que não seria possível recusar, pois quem vai entregar a declaração é o próprio príncipe do reino dos elfos. Assim que eu ouvi isso, fiquei muito nervoso. Não estou sendo chamado apenas pelo próprio príncipe, como também pelo chefão de nível médio mais forte desse mundo. Mais tarde, no palácio do rei, estava havendo um evento social. Alan Novel apareceu do meu lado e me olhou por bastante tempo. Eu perguntei a ela do porquê está me olhando tanto. Ela me respondeu que esta é a primeira vez que te vejo tão arrumado. Não é esquisito eu me arrumar para uma festa. De repente a porta do salão se abriu. E ele apareceu. Era o príncipe dos elfos. Esse cara tem os status mais altos que eu já vi. Seu nível é muito superior ao da Sylvia. Além de ser um grande espadachim, todas as suas habilidades são de classe S ou classe A. Fala sério. Com todos esses status,
qualquer um ficaria satisfeito. O pior é que o limite de nível que alguém pode chegar é de apenas 999. Se no lado do seu nível tiver um sinal de mais, é porque você já superou esse nível. Não importa se é 1000, 5000 ou até mesmo 10.000. Sempre vai ficar marcado como 999+. Quando se enfrenta um inimigo desses, só se pode contar com a sua sorte. Mesmo que você também seja um nível 999+. Não dá para saber se você é superior ao seu adversário. No melhor dos casos é melhor nem comprar essa briga. Eu tive sorte pois o primeiro chefão de nível alto que eu enfrentei foi o Rei Demônio, Pedonar. Ele era muito mais fraco do que eu pensava. Mas eu não devo subestimar esse elfo. Ainda não me preparei o bastante para ter certeza de que posso enfrentá-lo. Ele então veio na minha direção, dizendo que é uma honra me conhecer, se apresentando como Nasus, o príncipe dos elfos, do reino de Elfrein. Não sei como expressar a minha gratidão por ter protegido a minha irmã mais nova e aos companheiros do nosso país. E entre nós não precisa dessas formalidades. Pode me chamar apenas de Nasus. O herói é qualificado e autorizado para fazer isso. Eu achava que todos os elfos eram iguais a Sylvia. Mas parece que nem todos os elfos são violentos. Eu então retribui, dizendo que rezo por um mundo onde os elfos e humanos possam coexistir em harmonia. Ao que o príncipe Nasus retribuiu, dizendo que também rezo pelo dia em que os humanos e elfos vivam em harmonia. Todos brindaram em nome a esse dia de convivência e harmonia entre os humanos e elfos. Parece que não vai ser ruim se tornar amigo do chefão médio. E parece que a professora de ética tinha razão sobre harmonia e companheirismo. Depois de alguns momentos de festa, o Nasus estava desabafando, dizendo que o seu reino Elfrein está lentamente indo rumo à destruição. Dizendo que o rei, mesmo sabendo disso, fecha seus olhos para isso e ainda busca a guerra contra os humanos. Ele estava derramando um pouco de bebida em suas mãos. Eu então lhe dei um lenço. Enquanto se limpava, ele disse que bebeu demais e está mostrando seu pior lado para o herói. Eu disse a ele que não precisava se preocupar. Em pensamento eu comecei a perceber que ele é muito diferente dos outros elfos. Seu gosto, filosofia e modos. É como se eu estivesse conversando com uma pessoa do mundo moderno da Terra. Nem posso entender a sua dor. Mas não há dúvidas de que o atual rei dos elfos tem muitos problemas de vista e falta de compreensão. É por isso que ele morreu colocando muito esforço em algo tão inútil. Não interagir com os humanos que tomaram controle do continente central de fantasia. E ficou na terra dos elfos implantado a política de isolamento por centenas de anos. E a pior parte é que ele colocou a Sylvia como a sua sucessora. Se você me perguntar se ela tinha jeito para ser rainha, eu digo que não. Ela nunca aprendeu a disciplina de uma rainha, ou a virtude mais importante de uma governante. E ainda por cima, saía do reino o tempo todo, só porque amava se divertir. Mesmo antes de se juntar ao meu grupo na primeira rodada. Em comparação ao seu irmão, ela era muito fraca. Um demônio de nível médio poderia derrotá-la. Se bem que ela não era assim tão ruim com todo mundo. Mas se um humano tentasse chegar perto dela, ela os queimaria vivos sem pensar duas vezes. Não é surpresa que ele tenha dado um golpe de estado para assumir o reino de seu pai. Com o rosto para baixo e um olhar triste, ele disse: eu queria que a Sylvia não desprezasse tantos humanos. Mas ela sempre ria de mim toda vez que eu falava. Já esperava que esse dia chegaria algum dia. Mas isso me deixa tão triste. Isto é muito triste mesmo. Mas não é bem o que diz nos seus status. Status. Satisfeito. Se bem que isso faz sentido. O atual rei dos elfos escolheu a sua filha mais nova como sucessora, porque compartilhava do mesmo ódio dos humanos com o seu pai. Foi apenas por isso que ele preferiu ela do que o seu excelente filho mais velho. Eu o confortei, dizendo que ele deve estar de coração partido.
Ao que ele diz que talvez a morte da Sylvia se torne o futuro para o povo dos Elfos. Nós, do reino de Elfheim, pedimos que você nos ajude nesse momento de crise. Em troca, nós não pouparemos esforços para lhe ajudar a derrotar o Rei Demônio. Por favor, traga. Eu não pude acreditar. Assim que olhei para aquela caixa, eu logo a reconheci. Dentro dela havia uma espada. Mas não uma simples espada. O Nasus disse que isso é a prova da cooperação dos Elfos para com o herói. Um dos 3 tesouros mais importantes do nosso reino. Uma espada abençoada pelos espíritos e elementais da luz. Minha amada espada. Endymion. Até a Lanovel ficou encantada com a espada. O Nasus disse que poderia usá-la enquanto eu ainda não tivesse a espada sagrada. E que era para devolvê-la assim que a encontrasse. Eu o agradeço muito pela sua gentileza. E que não irei esquecer de devolver. Em minha mente eu já pedi muitas desculpas. Pois eu pretendo nunca devolver essa espada. Disso eu não vou esquecer. Na primeira rodada, eu tinha ajudado a Sylvia a derrotar o Nasus, tornando-a rainha. E mesmo tendo colocado ela no trono, ela nem me deixou segurar a espada. Não posso acreditar que eu a obtive assim tão facilmente. Esse cara é muito diferente dos outros elfos mesmo. Eu me sinto um pouco culpado por não ter a intenção de devolvê-la. Todo mundo diz que somente a espada sagrada pode derrotar o Rei Demônio. Mas esta espada, Endymion, já é mais que o bastante para dar conta dele. Nasus também me deu a bainha dela, que é feita de couro de dragão. Se bem que eu gosto mais de uma espada que tenha uma aparência mais ameaçadora, como uma espada demoníaca. Mas não tenho do que reclamar. Endymion, nós faremos tantas coisas juntos. De repente o Nasus me elogiou pela minha força. Eu somente agradeci. Mas então ele diz que você, sendo um nível 4, nem era para conseguir ser capaz de segurá-la. É que eu sempre fui muito forte, como o esperado do herói escolhido. Foi nesse momento em que percebi que eu devo tomar muito mais cuidado com esse cara. No dia seguinte, os elfos recolheram o corpo da Sylvia. O Nasus deu seus agradecimentos para o rei e voltou para o seu reino. No geral, esta segunda rodada está sendo muito satisfatório. Recebi os meus fundos, subi de nível, adquiri uma poderosa arma e tenho uma arqueóloga no meu time, junto com um carregador de bagagens. Agora só preciso ir até a floresta e encontrar o grande ser. Tudo isso bem despreocupado. Nada pode me deter. Até que eu ouvi os gritos do Alex, discordando de eu ter que viajar, pois o herói só foi invocado há apenas 3 dias. Mas o rei nem ligou para os apelos dele e reagendou o festival do herói para daqui a 10 dias. Eu me despedi do Alex dizendo que não precisa de pressa para ser humilhado. A gente se vê daqui a 10 dias. Ele ficou muito bravo com tudo isso. Assim que encontrei a Lanovel, pedi para ela me levar até a Torre do Mago, onde ficava o círculo de transporte. Ao que ela, com um pouco de relutância, concordou. De repente alguém aparece e diz que todos os preparativos já estavam prontos. Eu olhei esse cara de cima a baixo. Quase não o reconheci. Depois de ser lavado e alimentado, ele parece estar muito bem. Até a Lanovel ficou surpresa. Perguntei a ele: qual é o seu nome? Ele me disse que depois que se tornou um escravo, abriu mão do seu antigo nome e pediu para eu dar um novo nome a ele. Fiquei pensando por um tempo. Eu não tinha paciência para pensar em um nome bom para ele. Então decidi que a partir de agora vou te chamar de Carregador. Ao que ele ficou feliz e me agradeceu. E nós fomos direto para a Torre do Mago. A Torre do Mago funciona como um aeroporto e seus aviões. É usado para atravessar longas distâncias sem precisar fazer uma perigosa jornada. Mas eu sempre me perguntava por que eram chamadas assim. O meu antigo companheiro na primeira rodada, o grande pequeno sábio, me explicou que
devido a alguns incidentes que ocorreram no passado. Os magos têm muita dificuldade em se misturar com as cidades. Essas são algumas das razões. Mas no final das contas, tudo o que podem ou não fazer depende do dinheiro. Eles têm que trabalhar muito para gerar bons resultados, pois é assim que eles ganham patrocínios. E como têm que trabalhar o dobro para fazer valer a pena o dinheiro dos seus investidores, inevitavelmente, a maioria deles acabam se tornando magos superiores virgens. De repente somos recebidos por belas meninas vestidas de magas. Agora eu entendo do porquê os magos ficam tão estranhos quando se aproximam de uma garota. Elas pediram para eu mostrar os meus documentos. E eu mostrei a carta que Sua Majestade havia escrito, permitindo a autorização para entrar sem procedimentos ou protocolos. Nós chegamos até o círculo mágico, onde estava um velho adormecido. A menina gritou em seu ouvido, o que o fez despertar. Ela deu uma bronca nele por ter dormido de novo, olhando meio torto. Ele se desculpou, dizendo que isso não se repetirá outra vez. Nós ficamos em cima do círculo e fomos teletransportados para outro local. Fomos bem recebidos pela maga que estava neste outro ponto do círculo. Em minha mente eu fiquei muito satisfeito. A viagem que levou 1 ano para ser feita foi reduzida em apenas 1 segundo. Eu pude evitar todas aquelas situações chatas sem sentido que eu tinha passado na primeira rodada. E outra coisa sem sentido que eu não quero que aconteça é você não ter deixado um like nesse vídeo e se inscrito no canal. Eu estou muito empolgado para saber o que me aguarda a partir daqui. E principalmente, quero experimentar essa nova arma que eu ganhei.